Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus, nós começamos mais um dia. Com o coração extremamente agradecido a Deus pela vida, pela existência, pela oportunidade de ter conhecido a Jesus Cristo e podermos também compartilhar do seu amor para outras pessoas. O nosso pedido a Deus a cada dia é que Ele nos tome nos seus braços, nos acolha, nos proteja, nos guarde e nos conceda a vitória através do sangue derramado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 25, o versículo 1. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. A grande questão na vida religiosa de todo cristão é ser autêntico ou não ser autêntico. É viver uma vida ligada a Deus ou aparentemente viver uma vida ligada a Deus? Todo verdadeiro cristão que é chamado pelo Senhor, ele precisa fazer uma entrega a Deus sem reservas. A sua vida representa o cristianismo. Todo cristão representa Jesus Cristo. Por onde nós formos, a nossa vida irá testemunhar a respeito do reino. A maneira como nós compramos, a maneira como nós falamos, a maneira como nós nos relacionamos com outras pessoas representam quem verdadeiramente é o Senhor da nossa vida. Como nós podemos ver no versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, depois de terem se passado 2 anos, os líderes, os sacerdotes, ainda buscavam encontrar uma falha na vida de Paulo para poder matá-lo. Mesmo que não encontrasse nenhuma falha, eles estavam dispostos a acusá-lo falsamente, levantar uma calúnia para poder silenciar a voz de Paulo. Paulo, na verdade, vivia uma vida ligada a Deus. O objetivo de Paulo era avançar o reino do Senhor. Paulo sinceramente abria a palavra do Senhor e se tornava um instrumento nas mãos de Deus para alcançar o coração dos perdidos. Se a igreja daquela época, os líderes, os sacerdotes, vivessem o mesmo nível de integridade que Paulo vivia, logo o mundo inteiro conheceria a respeito do amor de Jesus Cristo. Como nós podemos observar no versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, pelo fato daqueles líderes terem uma posição de proeminência dentro de Jerusalém, eles clamavam a Festo para que transferisse Paulo de Cesareia para Jerusalém, para que eles tivessem melhor condições de poder acusar a Paulo. Festo, tendo conhecimento do que de fato estava no coração daqueles líderes, ele não permite que Paulo saia de Cesareia. Embora Festo, que era o governador daquela província, não tenha permitido que o apóstolo Paulo fosse transferido para Jerusalém, mas ele deu a oportunidade para que aqueles líderes, quem tivesse alguma acusação contra o apóstolo Paulo, eles o acompanhassem para Cesareia. E ali em Cesareia, ele ouviria todas as pessoas que tivessem algo a declarar contra a pessoa do apóstolo Paulo. É como se aqueles líderes judeus conseguissem convencer a Festo de que a paz entre os judeus e os romanos só se daria se eles conseguissem silenciar a Paulo. Porque Paulo no passado, ele tinha assumido a religião do judaísmo farisaico e depois então mudou a sua religião para o cristianismo. Para esses líderes, essa mudança de Paulo de religião era um risco tanto para o judaísmo como para os romanos. A única solução que eles encontravam era de fato matar a Paulo, silenciar a voz de Paulo. Atos capítulo 25, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Paulo claramente tinha plena consciência da sua integridade diante de Deus e diante da nação. Nada conseguia lhe tirar a paz. Ele estava sereno, ele estava seguro, até porque Deus também estava ao seu lado. Deus lhe fortalecia. Deus esperava que ele testemunhasse a respeito do reino. Mas Paulo, quando abria os seus lábios para falar da sua integridade, ele tinha plena certeza que não seria a circuncisão que lhe traria a salvação. Pelo fato de um dia ter passado pela circuncisão, como entendia os judaizantes, não era isso que traria a salvação para eles.
Mas a verdadeira salvação vem somente através de uma vida entregue à pessoa de Jesus Cristo. E a Jesus Cristo eles mataram. Eles agora precisavam reconhecer os seus erros, as suas falhas. Se eles não abrissem os seus corações para aquele que tinha morrido na cruz do Calvário, não seria a circuncisão que lhes daria direito de vida eterna. A grande preocupação do apóstolo Paulo estava em tentar levá-los a entender o caminho que eles estavam seguindo, que estavam completamente equivocados. Festo, percebendo a situação que ele tinha se envolvido, não querendo sujar as suas mãos com sangue inocente, Festo propõe para aqueles líderes que a causa do apóstolo Paulo fosse julgada lá em Jerusalém, dentro do Sinédrio. Paulo, na verdade, sabia que se fosse transferido para o Sinédrio, ele não teria nenhuma oportunidade humanamente de ser absolvido. É por isso que o apóstolo Paulo apela para ser julgado no território romano, porque ele conhecia as leis romanas. Ele sabia que se fosse julgado dentro do território romano, seria muito mais fácil para ele ser absolvido. É a razão pela qual ele apela para César. Porque se César julgasse o seu caso, ele teria chances de dar continuidade no seu ministério e continuar pregando, falando do Senhor. Jamais ele menosprezaria o evangelho entre os judeus, mas estaria livre, com vida e teria condições de usar os seus dons, os seus talentos, para influenciar outras pessoas a conhecerem a Jesus Cristo. Embora Nero estivesse governando o Império Romano, mas Nero nessa época estava sob a influência do filósofo Sêneca. Nero ainda não tinha manifestado o seu ódio contra os cristãos. Nero ainda não tinha colocado fogo em Roma para matar todos os cristãos que estavam dentro dela. Mas humanamente era praticamente impossível que Nero se compadecesse da situação do apóstolo Paulo. A busca do apóstolo Paulo em ser julgado em Roma não era com medo da morte. A busca do apóstolo Paulo em manter-se com vida era com o objetivo de continuar pregando, falando, testemunhando do amor de Deus. O objetivo de Paulo era avançar o reino do Senhor nessa terra. Paulo estava completamente convicto da sua ligação com Deus. Ele sabia do amor de Deus para a sua pessoa e ele também tinha plena convicção que já não mais vivia para essa terra. Ele vivia exclusivamente para o Senhor. Atos capítulo 25, versículo 23, a Bíblia diz o seguinte: de fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Paulo aproveita esse momento com o objetivo de apresentar as verdades do reino. Ele sabia que pouco tempo lhe restava, mas os últimos dias, anos de vida que Deus lhe concedia, ele estava disposto a usar esses dias para testemunhar das verdades que ele tinha entendido a respeito do seu Salvador. Era ele que lhe impulsionava, era ele que conduzia a sua vida, era ele que estava ao seu lado, fortalecendo cada palavra que ele pronunciava. Olhando diante de si a corte romana, os líderes, homens e militares que estavam ali, e um grande público que lhe ouvia, ele abre os seus lábios para falar a respeito da sua fé, do seu amor, das convicções que moviam o seu coração. Mesmo que passasse pela morte, ele estava seguro da sua fé, ele estava seguro na ressurreição do seu Salvador. Ele sabia em quem ele cria, ele sabia que o seu Redentor era poderoso para que depois mesmo da morte, lhe levantasse para lhe dar a coroa e estar ao lado do seu Deus eternamente. Amigo, tenha certeza, hoje nos dias em que nós estamos vivendo, Deus espera que homens e mulheres também vivam como o apóstolo Paulo viveu, cheio do poder, cheio de coragem, convictos da sua fé, que estejam dispostos, se for necessário, a entregar a sua própria vida, porque mesmo passando pela morte, mas se morremos por causa do nome do nosso Salvador, tenha certeza, o nosso Cristo um dia irá nos levantar do pó da terra para que nós possamos viver ao lado do nosso Deus por toda a eternidade. Hoje é o dia que a cada dia nós precisamos tomar as nossas decisões. Nós precisamos permitir que Cristo seja o Senhor da nossa vida. Se nós vivermos dessa forma, tenha certeza, a mão de Deus, a bênção do Senhor estará sobre a nossa vida e nós iremos alcançar a vitória. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados. Nos ajude a cada dia a vivermos exclusivamente para o reino. É o que nós pedimos, é o que nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.